Olá, boa tarde para todo mundo. Que alegria entrar ao vivo. Fazia tempo que eu não fazia live no meu perfil, hein? Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Renata, que é professora de yoga. A gente vai dar 5 dicas para a gente não, né? A Renata vai dar 5 dicas para deixar os nossos filhos mais calmos, mais zen. Esses dias eu tava conversando com a Renata e comentei com ela que eu tinha muita curiosidade em relação à meditação para crianças, né? Porque meditação é uma coisa que eu tô começando a entender um pouquinho e tô começando a praticar um pouquinho, né? Porque é muito difícil, muito complexo esse assunto. E eu queria muito que a Maria não sofresse o que eu tô sofrendo de querer aprender. Eu queria que ela soubesse meditar. E coincidiu de eu estar conversando com a Rê marcou uma consulta comigo, porque o menininho dela é meu paciente, que é o Mateu. E eu conversei com ela sobre esse assunto na consulta. E eu falei, não, peraí, a gente vai ter que mandar esse assunto para mais mães. Porque eu tenho certeza que não sou só eu que sofro com as birras, com o estresse da Maria. Maria tá numa fase. Eu falo da Maria porque a Maria é um pouquinho mais velha, né? Mas a Maria tá numa fase que tá muito birrenta, assim, sabe? Tá muito chorona, tá muito estressada, irritada. Eu tenho observado que ela tá muito irritada. Ó, a Rê tá entrando. E eu acho que é por conta da escola que ela tá iniciando agora, né? Deu certo? A Renata tá pedindo pra entrar aqui, peraí. Enviar solicitação. Rê, se você tá me vendo aí. Eu acho que por conta da escola, a Maria tá sofrendo essa adaptação na escola de volta, ela tá sentindo muito, sabe? Ela tem ficado muito irritada. E, enfim, preciso de ajuda para saber lidar com esse assunto, porque tá complicado. A Luana tá falando que teu filho tá assim também. Gente, será que nossos filhos estão assim por causa da escola? Será que os de vocês também? Que eu não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada, na verdade, sabia? Hoje de manhã mesmo a Maria tava irritada, meu Deus do céu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Já que vocês estão aqui comigo, ainda bem, né, que vocês estão aqui comigo. Muito obrigada por não me deixar falando sozinho. Tem uma coisa que ajuda bastante no meu engajamento, que é vocês ficarem comentando aí comigo, como vocês estão comentando. Então, ficarem conversando comigo. Renata não está conseguindo entrar? Será, Rê? Renata não está conseguindo participar. E fica dando coraçãozinho aí do lado também é uma coisa que ajuda. Se vocês também puderem encaminhar, ali embaixo ó, tem uma flechinha. Renata enviou, mas não tá aparecendo para mim aqui, Rê. Deixa eu ver aqui se eu voltar. Não, é isto. Não sei o que que tá acontecendo, Renata, não tá aparecendo para mim. Enfim, gente, se vocês ficarem com... Ó, eu vou tentar de novo, Rê, eu tô mandando de volta a solicitação para você. Apareceu, Rê, para você? Será? Não tá aparecendo para mim os teus pedidos. Meu filho tem 1 ano e 5 meses, ele tá terrível, eu não sei como agir. Eu também, gente. Ai, que complicado, né? A gente é o adulto da situação, né? Eu também não queria ser adulto da situação, eu queria fazer birra também. Mas a gente é adulto da situação, a gente tem que aprender a lidar, né? Deve atualizar, Renata deve atualizar o aplicativo para entrar na aula ao vivo. Tá dizendo aqui pra mim, Rê, que tu tem que atualizar o teu Instagram. E eu acho que é a pandemia, a Luana falou. O meu também tá assim, a Gabi falou. Gente, eu também não tô entendendo, né? Eles ficaram muito tempo em casa, na verdade, né? E eu acho que essa readaptação à escola tá sendo um pouco complicado para eles, né? O Heitor ainda não entende, porque ele nunca tinha ido, né? Então ele não entende. Mas os que já iam para a escolinha, que ficaram esse ano inteiro em casa, eu acho que estão sentindo mais, sabe? Estão sentindo. O Rê, o Instagram pediu para te atualizar o teu Instagram. Me deu um recado aqui. O Leonardo está birrento e chorão. Pois é, gente, não tô entendendo, né? Eu percebo assim, né, agora que eu tô lá dentro da escola, como nutri da escola, eu até tenho observado, até as professoras estão comentando assim, que as crianças estão com um pouco de dificuldade de socialização, sabe? Então eu acho que é isso também, né? Eles vêm mais irritados para casa porque eles não estão sabendo lidar com esses amiguinhos também, né? Agora diz que foi. Isso aí, ó, vão dando coraçãozinho.
Coraçãozinho, falando comigo, mandando essa live para as amigas. Renata, mandei para você de volta. Aff, a Renata tá falando. Ai, ai, Rê, também não sei o que tá acontecendo. Ô, Rê, sai da live e volta, por favor. Para as crianças é difícil ficar em casa, eles precisam conviver com outras crianças também, eu também acho. Essa fase dos pré-escolares ali, que são os menorzinhos, eu acho que estão sofrendo muito mais, sabe? De, sei lá, 1 ano até os 6 anos. Porque eles ainda não entendem, né? Eles não sabem lidar com a situação ainda. Eles não estão entendendo por que eles não foram para a escola, né? Por que eles não podem abraçar os amiguinhos, por que eles não podem abraçar a prof. E as prof também não sabem nem como agir para acalmar essas crianças, né? Complicado, né? Situação complicada. Precisa ter muita paciência e carinho. Leva uns 5 minutos, mas depois eles se acalmam. A Isabela faz 2 anos. Tá que tô pirando na birra. Ih, mas 2 anos é a fase da birra mesmo. Renata não está conseguindo participar. A minha é o que eu mais temia, daquela de se jogar no chão. Nem sai de casa mais. Ai, gente, ai, é complicado, né? Mas presta atenção no que eu vou te falar. A gente que é mãe, a gente entende que isso vai acontecer, sabe? Sabe aquele negócio do meu filho nunca vai fazer isso? Vai, querida. Teu filho vai fazer isso. E vai fazer num lugar que tu não quer que ele faça, tipo no supermercado. Eu acho que não tem uma criança que não faça, sabe? A diferença é que a gente tem que saber lidar com a situação, né? A gente é adulto da situação, né? Então não tem o que fazer. Com 6 anos já é bem mais tranquilo, ó, viu? Eu falei, ó, eu acho que essas com 6 anos já estão entendendo o que aconteceu, né? Já começa a ter percepção de que tem alguma coisa errada, coronavírus, enfim. Começa a ter essa noção. Mas até então eles não têm noção, né? Até ó, os 6 aninhos, eles não têm noção do que está acontecendo, são muito pequenininhos ainda, né? Gente, quem tá entrando agora, vai dando coraçãozinho, comentando, dá oi pra Di. Vamos mandar para as nossas amigas, para essa live, que a Rê não tá conseguindo entrar, mas tudo bem. Deixa eu ver se a Renata tá aqui, tá aqui. Ih, Rê, não tô conseguindo, Rê, te colocar aqui. Isso aí! Chuva de coração! Ai, gente, eu não sei o que que tá acontecendo. Que a Rê não tá conseguindo entrar. Fica conversando com nós, a Tati. Aê! Meu Deus, que sufoco! Que será que aconteceu, Ai, guria? oi, pessoal. Desculpa a demora. Gente, nunca aconteceu isso. Eu tive que atualizar o Instagram, daí não deu, daí eu atualizei o GTV. Meu Deus. Ai, ai. Então, Rê, seja muito bem-vinda. Essa é a Renata, prof de yoga, vai falar um pouquinho com a gente, Muito acalmar o nosso coração um obrigada. pouquinho. A Renata é super calma, vocês vão ver que ela fala, vai passando uma calma e você fala: Meu Deus, eu quero ser essa mulher. Não, Rê, muito obrigada pelo convite. professor. Hã? Ai, ai. Muito obrigada, Di. Eu agradeço de coração o convite. Eu fiquei muito feliz. É um tema que eu acho super importante, super interessante da gente conversar sobre, né? Já vi que as mães já estavam aí todas engajadas e falando dos filhos e desse momento difícil que a gente está vivendo, né? É, Então, estava conversando um pouquinho sobre isso. E quem está entrando agora, gente, vai dando coração, vai comentando com a gente. Vamos fazer essa live crescer aí para o pessoal entrar aqui isso aí. nessa live também. Quanto mais vocês comentam, mais o Instagram divulga a gente. Então ajuda bastante, tá bom? Rê, se apresente, né? Fale para o pessoal que você tem o Mateu. O Mateu tá com 1 ano Isso e aí. 10. Um ano, quase 1 ano e 10 meses. Tá fazendo daqui a pouco. E eu sou professora de yoga. Obrigada, Leleca, pelo comentário ali. Eu sou também Tá lá. facilitadora de meditação. Eu trabalho com técnicas que são bem diferentes aí do que o pessoal conhece. Até eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre meditação, mas minhas técnicas são bem ativas, bem com movimento, sabe? Não é nada muito parado. E, enfim, seja qual for a forma, né? É muito interessante a gente aprender a meditar. Mas a gente teve a ideia dessa live, né? Quando você me perguntou, lembra que a gente teve aquela consulta, a gente conversou, Sim. e daí você também me perguntou.
Rê, você medita com teu filho? E você não é a única que me pergunta isso. Muitas pessoas me perguntam. Você medita? Você pratica yoga com ele? Criança precisa, né, meditar? E aí eu falei que não. E as pessoas Você ficam falou, na verdade, surpresas ela quando eu respondeu, falo que não. criança é pura meditação. Eu falei, ah, eu quero entender mais sobre isso. Como Exatamente, assim? exatamente. Na verdade, Rê, A eu criança até não comentei é isso num post. meditação. Eles que ensinam a gente a meditar, então, né? Se a gente for parar para observar, eles ensinam a gente a meditar, né? Que eles fazem um mindfulness. Até quero que tu explique um pouco essa diferença também depois, mas enfim. Eles que, na verdade, ensinam a gente a meditar, né? E a Rê também comentou que eles fazem yoga. E eu falei, cara, é verdade, eles fazem mesmo, né? Porque eles ficam fazendo aquelas piruetas, aquelas coisas doidas deles lá. Eles estão praticando muito mais que a É, gente, né? Levanta e pula e eles são ativos. movimento natural. A gente vai entrar nessa parte. Eu vou meio que por partes, né? Primeiro falando da meditação, aí porque eu acredito que tem muita gente que está ouvindo e que não conhece, não entende muito bem o que é, talvez nunca tenha feito uma técnica. Mas a meditação, gente, ela é um estado, na verdade. O que a gente pratica não é meditação, a gente pratica técnicas para tentar voltar ao estado de meditação. E esse estado, ele é um estado natural, que vem com a gente, tá? Aqui impresso dentro de você. Se você for observar os animaizinhos, eles estão num estado de meditação. As crianças também. Por quê? Porque elas estão vivendo o momento, o presente. Isso quer dizer que elas não têm emoções? De maneira alguma. Animais e todos os bichinhos aí do planeta, a gente tem emoções. Mas se você prestar atenção, as emoções nas crianças, elas são muito passageiras. Vocês já perceberam como ela é assim, ó? Meu filho, daí tem mãe que até acha, nossa, meu filho é dissimulado, porque ele tá aqui chorando, e daí, num instante, ele já tá feliz. Mas não é uma dissimulação, é uma naturalidade, né? Porque emoções, elas são realmente uma coisa passageira. A gente, como adulto, é que aprendeu a segurar. A gente foi ensinado que existem momentos para você lidar com as emoções. Então, por exemplo, você tem uma coisa importante, né? Eu estava resolvendo um problemão antes de entrar nessa live. E aí eu respiro fundo e penso, opa, vou ter que lidar com isso depois da live, agora não dá. A gente meio que vai sendo ensinado isso, né? Mas a emoção, né, é um processo totalmente natural, faz parte, né? Artista da Globo, diz uma ali. Bem isso, bem É isso. bem isso. Então é importante que a Ô, gente Rê, entenda o que é esse estado de meditação para que a gente possa aprender com os nossos filhos. Porque esse seria até a gente colocou como o primeiro passo, né? Se você quer um filho mais zen, você aprenda com ele como meditar, como voltar para esse estado, tá? Que é natural, da presença, de você estar vivendo o momento, porque o filho, isso todas as mães já sabem, né? E se fala muito hoje, ele aprende com o exemplo, ele sente você. Então, se você tá vivendo aquele momento, você tá mais calma, você tá mais centrada, naturalmente teu filho também vai sentir isso, né? E isso vai espelhar, vai interferir na relação de vocês, né? Então, esse seria o eu... primeiro dos passos, né? Que a gente aprenda com eles a retornar a esse estado natural do agora, que é perfeito, né? Maravilhoso, é onde a gente se sente mais pleno. A gente não tem a sensação, né, de falar tanto, nossa, como era bom ser criança, eu não sabia o quanto era bom. E quando a gente medita, a gente faz as técnicas, a gente volta para esse espaço de meditação, a gente entende muito por que era tão bom. Não é mais por uma questão de você estar aqui dentro, de você estar presente, né? E aí, hoje eu escutei até um podcast falando sobre a nossa busca pela perfeição, como a gente busca constantemente, né, a perfeição e como essa busca, na verdade, ela você só busca algo que você já experimentou. Então a pessoa falava isso, né, que eu achei super, super legal, super bem colocado. Uhum. Então, a perfeição você já experimentou. E quando? Quando você se conectou com esses estados. Em vários momentos da nossa vida, a gente se conecta com esse estado, onde está tudo perfeito, está tudo maravilhoso, né?
E então meditar é voltar para esse espaço. Então eu acho bem importante para as mães, para elas aprenderem com os filhos e se tiverem dificuldade em encontrar esse espaço, se sentirem que estão muito distante, aí procurar sim a técnica, porque a técnica pode ajudar você a voltar de uma maneira mais fácil, mais tranquila para esse espaço natural. Uhum. Rê, eu vou te falar da minha percepção, do meu entendimento de meditação agora, né? Porque eu sou uma pessoa que até então não entendia, né? Uma pessoa ignorante em relação a esse tema. E eu tô lendo um livro que se chama 10% Mais Feliz. Não sei se você já ouviu falar dele, que fala sobre meditação, Não. né? E eu tô amando esse livro, tá muito legal. E eu entendi, assim, que ele falou uma coisa que eu fiquei muito pensativa. Porque até então, quando a gente pensa em meditação, eu aposto, gente, quem tá na live agora vai me falar real. Mas eu tenho certeza que quem pensa em meditação, pensa naquelas pessoas paz e amor, sabe? Hippie. Sabe naquele pensamento de que é uma pessoa hippie? Me desculpa, Rê, mas era o que eu pensava. Eu te conhecia, eu nem sabia, né, que você Olha, fazia tudo os isso, né? meus, Quando eu te conheci. quando me falam Mas isso, esse eu era meu. digo, os meus familiares. Desculpa de te cortar. O que você ia falar? É, até nem sei, mas eu tinha esse pensamento, sabe? De que quem faz yoga, quem pratica yoga, é aquela galera hippie, paz e amor. E a minha percepção Então, agora, que dei um pouco, é que na verdade, me deu até um estralo, assim, sabe quando te dá um estralo? Eu falo, meu Deus, é isso! Mas a meditação é o exercício do cérebro, né? Para ti estar nesse momento de meditação, é um exercício cerebral. É difícil pra caramba, né? Para mim, que tô começando agora, putz, é difícil pra caramba. E, mas e só na. é difícil porque Pode só é falar. difícil porque a gente se afastou, entende? A É, gente se afastou, se afastou, se afastou. Então agora é difícil. Mas não seria difícil. Para um bebê, para uma criança, não é difícil. É completamente sim, normal, natural. Perfeito, sim. né? É, e aí, quando você falou ali dessa questão do Zen, eu queria falar assim: meus familiares estão aí para provar que não precisa ser Zen para Para fazer ser, para meditação, para fazer yoga. Não tem nada disso, gente. A gente, como eu falei no começo, a gente experimenta emoções normal, pessoa normal. É uma técnica que você pode pensar nela como uma técnica para ajudar você a viver melhor, a viver de uma forma mais plena. Porque o que acontece muito é que a gente cai muito no automático. Tá? O cérebro, a gente é muito esperto, então o cérebro começa. Vejam só, a criança, e eu acho que está relacionado com isso também. A criança, quando ela está se desenvolvendo, ela está aprendendo muitas coisas. Tem muitas coisas que ela não sabe. Quando você está aprendendo alguma coisa, não é fantástico, não te dá uma sensação de você estar presente, porque você tem que estar para aprender, certo? À medida que Aham. você já sabe muitas coisas, tudo vai ficando meio que automático. É uma habilidade do teu cérebro para gastar menos energia. Eu não É uma penso que eu tenho que defesa, mudar a né? Uma marcha do defesa carro. do cérebro. Eu só mudo. É automático. E eu vou pensando e fazendo outras coisas. Então, de uma certa forma, é natural que a gente vá aprendendo e vá, de certa forma, se afastando nesse sentido e vá se tornando mais automático. Mas se você quer viver melhor, você quer experimentar aquilo que você tá. Porque acho que todo mundo já deve ter sentido a sensação de fazer um monte de coisa e sentir que não fez nada. Aquele vazio, Nossa, o tempo né? todo, né? E de A repente gente, você mãe passa de uma tarde. mãe de recém-nascido, É. né? O puerpério é E isso. aí, de Puerpério repente, é exatamente isso. Passa, né? A gente esquece de tudo, absolutamente tudo, porque é tudo tão no automático que tu vai fazendo mamar, troca a fralda, faz dormir, mamar, troca a fralda, faz... que você esquece de todo esse período, porque você não estava presente, né? Você não estava presente nessa sensação, né? Você só pensava assim, eu, né? Pelo menos eu, no puerpério, só pensava assim, meu Deus, quando isso vai acabar? Ou seja, eu estava no futuro, né? sim, exatamente. E aí, quando passa, você quer voltar atrás, né? Então, vocês já É. passaram um dia assim, um dia maravilhoso, por exemplo, sabe, quando a gente vai para a natureza, isso acontece bastante. Você vai passar um dia numa chácara, e aquela tarde que você passou na chácara, parece que ela durou 3 dias.
ela é assim intensa, você tá ali, tá tranquila, é relaxado. Parece que ela dura muito mais. Você vai olhar no relógio e, nossa, sabe? O tempo passa mais devagar, você aproveita cada momento. Vocês já sentiram isso? Porque isso é Nossa, você sim. estar em um estado meditativo, de presença, você está vivendo. Então, vejam quando você coloca o automatismo do lado do estado de meditação. O que você quer mais para a tua vida? Você quer viver ela 100% ou você quer viver ela meia boca, 40, 30? Estou meio ali, mas estou pensando no que eu tenho que fazer depois. Então, não é uma coisa que é legal para a gente, né? E com certeza isso reflete na relação com os nossos filhos. Né? Eles sentem, aí a gente sabe, eu escuto mães falando, até quando a gente falou da live, vieram pessoas falar. Eu lido com crianças, eu trabalho com yoga para crianças, por exemplo, eu vejo que as crianças têm uma carência e etc, né? Falando. E muito dessa carência, às vezes, não é uma coisa que tem uma culpa de mãe e pai, nada disso que eles estão fazendo, eles estão dando o seu melhor. Mas muito disso está relacionado com essa nossa falta de presença. Isso reflete não só na relação mãe e filho, mas também mãe e pai, mãe e avó. Se você está ali, mas você não está por inteiro, vai dar uma sensaçãozinha de que falta, certo? E eu acredito que não seja uma questão de tempo, né? Eu não tenho 8 horas por dia para ficar com meu filho. Tudo bem, não tem problema, mas aquela hora você consegue ficar realmente com ele? Você consegue estar presente? Então, é a qualidade desse tempo que é passo. E isso, se você se sentir que você estava ali, você vai passar essa segurança e essa tranquilidade para o teu filho, que vai fazer ele também se sentir como está tudo bem, está completo, isso aqui está completo, isso aqui está perfeito. Não sei se faz sentido Sim. ou se eu tô. Pá, total. Eu vejo muito isso, assim, né? Quando você fala que pra gente observar a criança, eu acho que até o teu segundo passo vai emendar nisso daí, né? Mas eu percebo que quando eu estou 100% presente, eu estou sem celular por perto, eu me deixo levar pelo momento, aquilo vai fluindo com naturalidade. E quando eu tô ali e pensando assim, ai que saco, por que aquela gente, eu sou mãe, eu detesto brincar, eu não sei mais brincar, né? É uma coisa que é difícil para mim brincar. Não sei Sim. brincar de Barbie, ficar imitando ali, porque a Maria quer ficar que eu fique imitando ali. Eu lembro quando eu era criança, eu fazia isso, mas eu não sei mais fazer isso. E quando eu tô prestando atenção e me deixo levar pela imaginação da Maria, porque eu já não tenho mais essa imaginação, ela fica calminha, a gente consegue brincar com calma. Depois eu observo que ela fica super em calma, calma também, sabe? Que é uma coisa que se eu tivesse estando sentada com ela, enfim, mas mexendo no celular, sabe quando você tá com a cabeça em outro. Que, gente, com certeza vocês devem ser igual eu, né? Porque tu fica aqui, mas com a cabeça lá longe. Eu percebo que ela fica irritada. Por mais que eu não fale, eu percebo que ela me chama atenção muitas vezes, assim, sabe? Mamãe, mamãe, mamãe. E quando vai fluindo, ela vai, fica calminha. Eu falo, gente, que coisa engraçada, né? Mas eu ainda tenho muita dificuldade de fazer isso, né? Eu ainda tenho essa E você não dificuldade. se sente, você deve se sentir bem depois que você passa esse tempinho com ela também, né? E assim, Sim. a primeira coisa que eu quero colocar com relação a essa dificuldade que você falou. As mães que têm muita dificuldade vão tentar, vamos dizer, depois dessa live, vão tentar aplicar e vão continuar sentindo dificuldade. Eu recomendo experimentar algumas técnicas que ajudam. A meditação, a yoga são técnicas excelentes para isso, para te ajudar a trazer você mais o enfoque. São técnicas, são métodos para você chegar lá, certo? Então, as técnicas ajudam nessa dificuldade. Outra questão que eu acho bem importante é a gente não se culpar. Isso é essencial e deve estar aí na frente também. Porque eu mesma, por eu viver isso, né, a minha filosofia de vida estar muito relacionada com isso, quantas vezes que eu não me pego, às vezes também com que vou lá olhar o celular e tarará, e me culpo, opa, eu devia estar aqui, eu devia estar presente. E aí, gente, vamos falar um pouco da realidade. Não tem como a gente estar presente 100% do tempo, não vai rolar. E o que me ajuda é me olhar um pouco também como criança.
Se eu olho para o meu filho e eu percebo que ele tem essa distração fácil, ele se distrai, ele vai para outra coisa. Tem coisas que chamam o interesse dele e que ele vai direto para aquilo, certo? Então, olhar para mim dessa mesma maneira também. Porque tem coisas que me chamam, né? O meu trabalho, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, às vezes, eu tô lá brincando com ele e de repente eu penso numa coisa do meu trabalho. Opa, me chamou ali. Mas é natural esse movimento, porque a gente também tem isso, sabe? A gente também tem que se enxergar como criança, que é natural você se distrair, sair ali e ali. Ok, não tem problema, não tem culpa, não deve haver culpa sobre isso. O que a gente pode fazer para melhorar essa qualidade de tempo é você colocar, você tentar, entende? Colocar um horário onde você realmente, que nem você falou, deixa o celular de lado, não tem janta para fazer, não tem nada, deixa aquele momento para vocês dois, ou três, enfim, quantos filhos você tiver. Faça desse momento que você tem com eles uma técnica, entendeu? Uma técnica de meditação. Toda vez que você perceber que você fugiu, ok, você fugiu, não tem problema, volta. Volta. Quantas vezes você precisa fazer isso? É isso que a gente faz quando a gente pratica meditação. A gente usa um Meditação, gancho, né? a gente fica, por exemplo, focando na respiração, focando num movimento que você está fazendo. E aí a tua mente, a natureza da mente é dispersa. Normal. Ela vai fugir. Você volta. E na técnica de meditação, você volta bilhões, várias vezes. Depende um pouquinho de quanto tempo de prática você tem. Quanto mais prática, provavelmente menos você vai ter que fazer esse trajeto. Mas isso varia muito de acordo com o dia, com o nosso estado. Então, faça desse tempo uma técnica, sabe? Para vocês. Vai ser bom para você e para ele. Eu acho que isso é interessante. Ô, Rê, eu E tava te falando aquela hora e eu até lembrei que eu tinha que falar isso. Gente, só mais uma coisa. Vamos colocando coraçãozinho aí para divulgar a live. E comentando. isso aí. Quando eu tava te falando lá dos hippies lá da meditação, né? Que eu achava na minha cabeça, né? Que era os hippies da meditação. Mas antigamente também... Antigamente o quê? Uns 5 anos atrás. Que não tinha tanta essa informação tão presente na palma da mão como agora, né? Na minha cabeça também, e era o que eu ouvia os hippies falando, que meditação era a ausência do pensamento. E, cara, quando você fala que é a ausência do pensamento, acabou! Porque você começa a meditar, e daí eu também já estive nesse lugar de falar assim, meu, mas eu não consigo meditar. E daí eu ouvi um podcast esses dias daquela Monja Coen lá, sabe? E ela tava falando, não, gente, meditar não é ausência do pensamento. Porque quando você fala assim, ó, e ela é bem engraçada, né? Ela falando assim, ai, eu não posso pensar em nada. Aí você fica, eu não posso pensar em nada, eu não posso pensar em nada. E você fica focado naquele, eu não posso pensar em nada. E, meu Deus, quantas tetas uma vaca tem para dar leite, entendeu? Você vai longe. E eu comecei a entender que meditação não é isso. Meditação é tu tentar vir para o momento presente, prestar atenção na tua respiração, ou no mindfulness, né, que é prestar... Até tu pode explicar. Eu não entendo direito muito essa diferença, tá? Mas que é estar no momento presente, perceber as coisas ao teu redor. E daí vai vir os pensamentos e você fecha como se estivesse abrindo o livro e fechando o livro, né? Então, por exemplo, isso acontece direto, né? Tu também com certeza acontece isso, Rê. A gente que tá mexendo com o Instagram e tá vendo muita... A gente tá com um pensamento diferente de quem não lida com o Instagram como trabalho, né? Então, vocês que estão me assistindo aí, que lidam com o Instagram como distração, eu e a Rê, a gente não lida com o Instagram como distração. Pra gente, Instagram é fonte de criatividade, né? Então, eu tô sempre muito criativa, eu tô sempre praticando essa criatividade. Tipo, eu tô lá com a Maria, daí a Maria faz alguma coisa, eu penso, meu, isso daí ia dar um bom rios, né? Ou seja, já fugi da memória. Se eu tivesse praticando pensando numa forma ativa, né? Me corrija, mas pensando numa forma ativa, eu tô ali brincando com ela, me veio o pensamento, eu penso assim, agora, né, que eu tô tentando praticar, eu olho. Aí aquele pensamento, eu preciso fazer um rios disso. Aí eu pego e me imagino fechando o livro e volto pro momento presente, sabe? Tem adiantado fazer isso realmente, assim, como se eu imaginasse fechando uma página e saindo fora esse pensamento, sabe? E eu fico, gente, que engraçado, Exato. né? É uma coisa né, Rê, é uma coisa que culturalmente a gente achava que meditação era outra coisa, né? Até agora eu começar a ver e entender um pouco mais sobre esse assunto, né?
E as pessoas fazem de muito tabu a meditação, né? Ah, eu não consigo meditar porque eu não consigo ficar sem pensamento na cabeça. Não, amiga, não é isso. Ninguém consegue ficar sem pensamento na cabeça. Olha, falar de meditação é pedir para o pessoal fugir. É o que eu sinto, sabe? Como uma pessoa que trabalha com isso, é o que eu sinto. Se falar de yoga, até o pessoal fica mais tranquilo, porque o yoga tem a parte da prática física, então o pessoal entende. Não, talvez não entenda completamente, mas entende um pouco melhor ali o que, que você vai estar fazendo, vai estar se movimentando. Mas falar de meditação é pedir para o pessoal fugir, porque muitas pessoas têm essa ideia. Primeiro, de que você tem que ficar parado, de olhos fechados e sem pensar, que é totalmente errado. Por quê? Porque é justamente isso que você falou. É como fechar o livro e voltar. E você vai fazendo, é uma técnica, tá? Com relação a esse ficar parado, como eu falei, existem muitas técnicas. Eu acho que não dá para a gente ficar entrando muito em detalhes das técnicas, porque é, foge muito do nosso tópico aqui da questão dos filhos. Mas, assim, as técnicas que eu trabalho são ativas, por exemplo, tá? Que se você tem dificuldade em ficar parado, vem comigo, vem fazer essas aí, porque a gente não fica nem um pouco parado. A gente se mexe, são respirações ativas, são movimentos ativos, tem dança, tem uma técnica lá, tem umas técnicas que são meio loucas, que você fica girando sem parar. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui também. Tem técnica para todo tipo de pessoa. Isso que eu quero dizer. Existem técnicas mais suaves, existem técnicas mais intensas. Se você quer meditar, vai procurando uma técnica que você goste, que seja legal para você e que você consiga chegar nesse estado. O que eu acho que deve se ter cuidado porque muito eu vejo das pessoas confundindo também, além de pensar que a meditação é sem pensamento, muita gente confunde com imaginação, com estar em um lugar, um espaço extrafísico, sabe? Isso tem muita gente que tem essa visão também, que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque se você for olhar, é justamente isso, é estar aqui agora. Então, eu particularmente não gosto muito das técnicas que usam imaginação, porque eu acho que você sai um pouco do agora. Essa é a minha, o meu pensamento, ou a maneira como A eu tua gosto de linha. trabalhar. Eu prefiro trabalhar coisas que estejam acontecendo aqui, né? Por exemplo, o movimento, por exemplo, uma respiração ativa com o abdômen. Mas existem pessoas que trabalham dessa outra maneira. Tem propósito, com certeza, tem técnicas que são mais direcionadas para você observar suas emoções, etc. Mas é o que eu sinto. Para mim, as que funcionam melhor são aquelas que são aqui agora mesmo, sem imaginar, digamos assim. E eu acho que isso ajuda muito, por quê? Porque a gente já vive num mundo muito mental, tá? E aí isso já vai entrando no nosso segundo passo, tá? A meditação, ela te ajuda a dar um passo para trás. Imagina que a tua cabeça tá aqui, tá? Eu dou um passo para trás e eu observo a minha cabeça. Os meus pensamentos passando, passando, passando. E ao invés de pegar ele e mergulhar nele e ficar, opa, eu lembrei do que eu tenho que fazer. Ah, mas daí depois eu tenho que viajar nessa estrada, eu só fecho, lembra que você falou, fecho o livro e deixo continuar passando. Eu consigo dar um passo para trás e ver. E aí você consegue se observar. Isso na relação com as crianças também é muito importante, porque você conseguir se observar vai garantir que você consiga ver aí quais que são as suas crenças, por que algumas coisas te incomodam tanto na criança, por que você quer as coisas de um certo jeito. E não é que você tenha que mudar, que você vai mudar o seu jeito de ser ou de criar o seu filho. De maneira alguma. Até porque não existe receita de bolo, né, Di? Não existe. Cada mãe é uma, cada filho é uma, é um. E eu acho que toda mãe tem plena capacidade de decidir o que é melhor para o seu filho. Mas se você estiver presente, com certeza essa decisão vai ser melhor. Porque se você tiver esse exercício de entender o porquê que você faz o que você faz, você vai conseguir tomar essa decisão da melhor maneira. Você vai se sentir mais segura, o teu filho vai sentir essa segurança, o entendimento dele para aquilo que você faz vai ser melhor, porque a gente sabe, né, que a segurança passa da mãe para o filho. Uhum. Então, esse daí seria o nosso segundo passo. Se observe.
Essa meditação ajuda você a se observar. E você vai conseguir observar, inclusive, quando você precisa de uma pausa, quando você precisa de um tempo para você. Você vai conseguir observar melhor os teus limites, que é muito importante você observar os teus limites. Então, se observar e cuidar de você quando você precisar, pedir uma ajuda quando você precisar. Tudo isso acontece de uma maneira mais natural, mais tranquila, se você consegue dar esse passo para trás, principalmente na hora das birras, né? Que é muito difícil, com certeza. Eu não digo que não é difícil. O Mateu, ele ainda está numa fase que ele ainda não. Eu sei que é a fase que piora, se agrava daqui a pouco, pelo que todo mundo diz. Mas ainda assim, já tem algumas experiências e eu sei que não é fácil. Imagino que não deva ser fácil para vocês todas que estão assistindo. Mas saibam que esse exercício ele vai deixar você mais tranquila e mais segura para você tomar as suas decisões que você é plenamente capacitada para tomar. Uhum. Então, aí, nesse sentido. Você olhar a situação no momento de birra, né? Quando a Maria tá tendo birra, eu tento fazer isso, né? Olhar a situação e fazer, tá, o que tá ao meu alcance para melhorar isso daí? Tem horas que a Maria tá fazendo birra que não adianta, ela precisa extravasar aquilo ali, né? E eu entendo que ela precisa extravasar aquilo ali porque eu já conheço ela. Eu sei que, independente do que eu fizer, não vai adiantar, né? Mas eu precisei observar a situação para chegar nesse ponto de, enfim, tá fazendo birra, eu vou fazer o quê? Vou esperar ela se acalmar, né? E eu falo isso para ela, eu vou esperar você se acalmar. E depois eu volto, converso com ela, e daí passa, porque criança tem muito aquilo que a Rê falou no início, né? Eles trocam muito, oscilam demais o humor deles rapidamente, assim, né? Muito rápido. Então vai de birra pra risada, porque, sei lá, viu uma borboleta passando, entendeu? É muito rápido, assim. É uma coisa que eu observei que funciona mesmo, assim, né, Rê? O primeiro passo, então, eu acho, só para a gente voltar aí, o primeiro passo é a gente observar o nosso filho e aprender com ele a viver o momento presente, né? É isso? O segundo Isso. passo é O o segundo passo autoconhecimento, vai né? ser A você gente perceber o que está observar. acontecendo. Pode Isso. O falar. segundo passo é você se observar e cuidar de você, tá? Quando você precisa dessa pausa, isso é muito importante, tá? Para as mães que estão imaginando aí como é que eu vou começar a fazer isso, a respiração não é por acaso que se fala tanto em respiração nesse mundo de meditação e de yoga. A respiração é a melhor ponte com agora que existe. Então, uma dica que eu dou para vocês começarem, quando sentir aquele momento que tá difícil de você começar a lidar com tudo, tenta respirar e tenta, por exemplo, uma pequena técnica, existem milhares que você pode usar. Mas quem sabe tentar deixar que a tua exalação, a tua expiração seja o dobro da inspiração. Tenta soltar mais ar do que você tá, sabe? Experimentem aí. Se você inspira por É 3 respiração segundos, em tenta um e exalar por solta em 2. dois. Isso, tipo um solta em dois. Ou vai prolongando, quanto mais você conseguir prolongar. Tá? Esse é um exemplo que você pode começar. A respiração ajuda muito você, é uma ponte. E aí, com relação à meditação, é pessoas que dizem, posso fazer com meu filho? Claro que pode. Não é, eu não estou dizendo que você não deva fazer uma respiração, um negócio, uma técnica que é legal para teu filho. Você deve, é legal eles aprenderem esse tipo de coisa para a vida adulta deles vai ser legal. A questão que eu estou querendo Para não mostrar se aqui baterem igual nós agora. sim, é que nós é que precisamos mais disso. O melhor que você pode fazer pelo seu filho é você encontrar esse espaço dentro de você, porque é aquela questão do exemplo, né, do sentir a mãe. Então, primeiro você, depois pense em teu filho, vou ajudar meu filho. Meu filho está muito desfocado, está muito, sei lá. Não, 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 não. Primeiro você. Depois, se você quiser ensinar alguma coisa legal para ele, vai ser ótimo, não tem contraindicação. Eu li esses dias um livro que ele falava, não sei se foi um livro, se foi um podcast, também não sei. Mas que ele falava isso assim, que a gente podia ensinar os nossos filhos no momento da birra a respirar. E eu tentei fazer com a Maria, não adiantou. E daí o que eu penso mesmo é isso que tu acabou de falar, né? É o exemplo. Talvez ela ver eu fazendo isso, e quando ela estiver fazendo a birra, porque a gente,
quando a gente é mãe, a gente também perde as estribeiras quando eles estão fazendo birra, né? A vontade é a gente fazer birra também. Eu tava falando isso no início da live, né? A minha vontade quando a Maria faz birra é fazer birra também. Mas daí eu lembro que eu sou adulta e eu não posso, né? Então, nesses horários que a Maria tá fazendo a birra, deveria, então, parar, seguindo o que tu tá orientando, parar, respirar, me acalmar e daí, enfim, olhar a situação e tentar Aí, lida. intervir de alguma maneira Sim. ou não, né? E aí, como eu falei, não tem receita de bolo. Tenho certeza que a mãe vai saber lidar da melhor maneira com aquela situação. Mas se você estiver presente, aí é o que você precisa fazer, é o que eu recomendo você fazer, entendeu? Respira, volta, volta para agora, dá um passo para trás e aí vai, aí segue. Então, não E o sei se tem terceiro mais alguma passo, coisa Rê? sobre esse tópico ou se. Oi? E o terceiro passo. Gente, vão Terceiro, colocando isso aí, aí se que eu vocês ia falar. quiserem. Vão Vamos conversando falar com a sobre, eu não gente. sei que horas estão agora. Jesus amado, temos que acelerar. Então, o terceiro passo, gente. Alimentação, o terceiro e o quarto passo, eles estão meio juntos. Alimentação natural e movimentação natural, tá? Alimentação é a parte da Di, né? Então, aí acho que você pode falar melhor como a alimentação pode influenciar também no aspecto de estímulo, por exemplo, açúcar, né? Acho que você que vai saber Sim. dizer. Várias mães me perguntam assim: eu posso dar café para o meu filho? Café é um alimento que é estimulante, né? Então eu sempre costumo falar assim, gente, a recomendação é que tu dê café depois dos 5 anos. Porque antes eles não sabem lidar com essa estimulação externa, né? Eles não aprenderam a lidar com aquilo ali ainda. Eles não aprenderam nem a lidar com eles ainda, né? Deixa eu só ver o seguinte, gente, vocês estão ouvindo bem aí? Tá funcionando bem? Que parece que deu uma travada nos meus comentários aqui. Comentem alguma coisa aí pra mim, só pra ver se tá funcionando, tá? Porque parece que pra mim travou aqui. Eu tô vendo aí, gente, Enfim, tava depois a falando gente do café. volta nas perguntas, qualquer coisa, né? É, Né, pra gente falar se ali der que. tempo. Mas Tá. vão mandando que qualquer coisa a gente dá uma olhadinha daqui a pouco. Então, o café é um alimento que é estimulante, então não orienta a dar para criança, porque está estimulando teu filho. Eu tenho certeza absoluta que ninguém quer estimular a criança, né? Porque ela já é estimulada por natureza, né? Além do café, da cafeína, do café que tem cafeína, também a gente encontra cafeína no chocolate, nos chás pretos, chá mate, tem cafeína também, então não é uma coisa que a gente deveria dar para criança. Doce, açúcar simples, num geral, refrigerante, bala, pirulito, tudo que é doce, que é açúcar, é muito estimulante. E eu observo isso, como a Maria não é uma criança que consome muito desses alimentos que eu citei, eu que conheço muito ela, sou muito observadora, isso é de mim já, eu sou extremamente observadora, sou escorpiana, eu sou extremamente observadora. Eu olho ela, eu já percebo quando ela comeu algum doce, ela muda. Ela fica, muda assim nitidamente. Esses dias até o Eduardo falou: Meu Deus, olha como ela tá agitada. E ela tinha comido um picolé, sei lá, alguma coisa assim, final de noite, sabe? E ela Sim. ficou num nível de estresse, de agitação, assim, que fiquei meio que engraçado, né? Como fica nítida essa percepção, né? E as mães não têm essa noção, né? Eu falo muito aqui no meu Instagram dos malefícios do açúcar, da obesidade, da seletividade alimentar, que aumenta quando a criança consome muito açúcar. Mas sobre essa questão de ser estimulante, acho que é a primeira vez que eu tô comentando isso aqui até. Não é uma coisa que eu comento muito, deveria, né? Mas não é uma coisa que eu comento muito. E até a Rê trouxe, quando a gente estava conversando sobre essa live, eu falei, realmente, olha, tem que falar sobre isso, né? E teve uma outra coisa que a Rê vai comentar agora, que é o quarto passo da movimentação natural, que a gente conversou na consulta até, né, Rê? Que as mães podam bastante as crianças. Explica um pouquinho pra gente desse quarto passo, hein? Que a gente Isso. conversou. Então, a alimentação natural, eu acho que já está bem. O pessoal já entende que é importante, né? Porque já se é falado já há bastante tempo. E, infelizmente, ainda não se tem esse mesmo olhar para a questão do movimento, tá? Tem uma teoria que é de uma biomecanicista que eu sou apaixonada pelo trabalho dela, que é a Katie Bowman. Ela fala sobre movimento nutritivo, tá? Você precisa também nutrir o seu corpo de movimento, tá?
E é muito parecido com a questão da alimentação. Assim como a alimentação mais natural é melhor, o movimento mais natural, pensando em como você se movimentaria se estivesse na natureza, também é mais saudável. O teu corpo, a tua estrutura, ele foi feito para você explorar o teu universo, a natureza, e para você conseguir obter comida através disso, certo? Mas hoje em dia a gente inverteu tudo. A gente não se move para conseguir comida. A gente se move como punição por comer demais, porque a oferta é enorme. A gente tem muita comida, abundância. E você não precisa subir numa árvore para pegar uma fruta ou sair desbravando uma montanha para achar um bicho. Você não precisa de nada disso. Você faz isso aqui, né? E a comida vem na porta da tua casa. Então, o movimento, como a gente se move hoje, está muito errado de. Eu trabalho com isso, eu trabalho com corpos. A yoga, para quem não conhece, eu vi que teve uma pessoa que falou aí que não entendia muito sobre a yoga. A yoga depende, claro, da maneira que o professor conduz, mas pode ser bastante intenso, bastante movimento, posturas físicas, tá? E assim, eu trabalho com esses corpos que estão ali se movimentando. E o que eu vejo é que a maior parte dos problemas são causados ou pelo que você não faz, que é muita coisa, a lista é infinita do que a gente não faz de movimento, ou pelo que você faz demais, tipo sentar, que a gente senta muito. Isso é uma coisa que a gente começa a pensar nas crianças e como eles nascem. Eles nascem sabendo como sentar numa cadeira e ficar horas sentado? Não, eles sentam no Não, chão, né? né? Se A sentam. gente, a gente não só ensina eles isso, como a gente força eles a isso. Então, assim, é todo um tópico, uma reforma que talvez seja muito maior do que, né, de pensar na estrutura das escolas, de tudo. Essa teoria que eu tô falando é uma teoria, mas a Kate Bowman, se vocês forem procurar o trabalho dela, ela é uma cientista, ela é foda, assim. Ela explica em detalhes como que acontecem as adaptações do teu corpo por você seguir um padrão repetitivo, tá? O problema não é sentar, o problema é só sentar, não fazer outra coisa. O que que acontece, por exemplo, assim, para vocês entenderem um pouquinho melhor? Você tem a musculatura aqui, que toda vez que você está em flexão, aqui, né, você está sentado, aqui vai começar a encurtar, porque você está o tempo inteiro aqui, né, dobrado. Aqui vai ficar mais alongado, mais fraco, porque você está lá sentado numa cadeira, a gravidade está te puxando ali o tempo inteiro, você não está fazendo nenhuma força, nenhum esforço, enfim. Isso sem falar nesses músculos aqui da frente, que também vão ficar encurtados, porque você fica o tempo inteiro assim. Só para vocês entenderem um pouquinho assim, alguns exemplos dessas adaptações que acontecem, que é a nível celular, tá, gente? É a nível celular. O teu corpo ele é muito inteligente, ele vai se adaptar para você continuar fazendo o que você está fazendo. Então, se você senta muito, o cérebro vai entender, opa, peraí, ela precisa sentar mais. Vamos adaptar aqui esse corpo para ela poder sentar mais fácil. E aí, pronto, tá feita. E isso, gente, é por isso que é tão importante que você traga esse olhar da movimentação natural, do que você estaria fazendo, tá? Se pendurar numa árvore para pegar uma fruta, sim, você estaria trabalhando com seus braços, se puxando. E isso é essencial que a gente passe para as crianças. Aí a gente volta naquela pergunta: criança precisa de yoga? Tá, vamos entender que yoga é muito amplo, na verdade. É um sistema assim que engloba filosofia, técnicas de respiração, as posturas que são a parte física. Hoje em dia, essa parte é a mais conhecida, essa parte das posturas, né? Mas existe muita coisa, é muito amplo. Mas se você pegar só essa parte, vamos pegar só a parte das posturas. A gente pode, para um adulto, essas posturas, elas como se fossem um exercício corretivo, tá? Então, assim, sabemos que os adultos sentam demais, certo? No sofá, na cadeira, Uhum. seja lá.
Então vamos para o yoga e vamos fazer o quê? Vamos fortalecer as partes que estão fracas, vamos alongar as partes que estão encurtadas e etc, etc, etc. Vamos corrigir. A criança precisa de exercício corretivo? Depende. Como que está a movimentação natural dessa criança? Você permite que ela tenha todo esse contato, não somente correr, mas é realmente explorar. Eu quero que as mães tragam esse pensamento do que ela estaria fazendo se estivesse morando na selva. É justamente aí que você vai começar a desenhar esse caminho, tá? Então, é claro que a gente vive um momento muito delicado, né? Que a gente não consegue levar muitas vezes, às vezes, a criança para o mato, né? Para realmente explorar de fato e estar lá nas árvores e subindo nas pedras. A gente pode tentar reproduzir em casa essas situações. Hoje eu postei no meu stories que eu fiz uma montanha de travesseiro lá para o meu filho subir e tal e brincar. É a mesma coisa? Se você olhar do ponto de vista biomecânico, não. Eu vou falar que não é a mesma coisa. Por quê? Porque o travesseiro e uma pedra, um chão, um morro, eles são diferentes. Então não vai ser a mesma coisa. Não vou mentir que vai ser a mesma coisa. Mas a gente tem que fazer o que a gente pode. Se você tiver como levar o teu filho para a natureza, para fazer esse movimento, para se movimentar, leva, vai ser bom. Porque é como você, digamos que você pense em você pisando no chão da tua casa, do teu apartamento, descalço, aquele chão plano, e você pisando num chão cheio de pedrinha ou todo desnivelado. É diferente. Então, para o corpo, se você pisa num chão desnivelado, pense o quanto mais você vai estar alongando o teu tornozelo, por exemplo. Aí você vai para aula de Sim, yoga e você alonga o tornozelo. Porque em casa você não alonga, beleza? Mas se a criança ela tiver essa vivência, você pode até alongar o tornozelo dela, ela não vai sentir muita coisa, porque ela já dá para entender que quanto mais natural for o movimento dela, menos ela precisa de exercício corretivo. Faz sentido, sim, Di? Porque eu falo, então eu quero que você me diga se está fazendo sim. sentido aí. Eu acho total, assim, Rê. E eu acho o seguinte, a criança, ela já nasce. Eu vejo pelo Heitor, né, que tá aprendendo a andar agora. Ele cai, levanta, ele detesta usar sapato e eu não coloco sapato nele, só coloco pra sair, assim, eu deixo ele muito descalço, que é uma coisa que eu vejo que faz a diferença para formar o pezinho. E eu observo que eles caem, criança cai muito, né? Corre, do nada tá sentado aqui, daí do nada você dá uma disparada, corre, volta, se pendura aqui, se pendura ali. É uma coisa que eles fazem, na verdade, mas é a gente que poda, na minha visão, né? Eu tenho o hábito muito de deixar meus filhos descalços e eu deixo eles muito solto. Até minha mãe fala: Meu Deus, essas crianças são muito independentes. Sim, eu deixo meus filhos bem independentes, assim, né? Quem me conhece, quem já me viu em restaurante, esses lugares aí, sabe que meus filhos ficam soltos. Eu não deixo eles presos. E eu acho também, Rê, que além dessa movimentação, estar ao ar livre, não só pela movimentação, mas por respirar o ar e por estar em contato com a natureza, também deixa a criança mais calma, né? Exatamente. E pensando nisso, assim, que tu estava comentando e eu estava pensando em mim, né? Porque eu penso em mim, ó, autoobservação, ó. Eu observo muito que as pessoas têm na cabeça delas que fazer yoga, sei lá, marcar contigo. Aí vamos fazer yoga 2 vezes na semana. Ou ai, vou fazer academia 2 vezes na semana. Mas aí faz essas 2 vezes na semana, chega em casa, deita no sofá e fica, sei lá, assistindo TV ou no computador 10 horas sentado por dia. Não adianta, né? A atividade física ela deveria estar presente o tempo inteiro, né? Não conseguimos, claro que não. Tem horas quando os meus filhos estão na escola e eu preciso fazer alguma coisa, eu realmente fico um tempo sentada na frente do computador. Mas nos outros momentos que eu não estou sentada no computador, eu estou andando, levando meus filhos para passear de bike na rua, eu estou caminhando para lá, para cá, levanto, sento, levanto. Esses dias eu vi um stories, Rê, que tu falava que era pra gente sentar no chão, que tu estava falando sobre isso, né? Que a gente sentaria no chão, não sentaria na cadeira. E tu deu uma dica, gente, sentem no chão. Eu falei, quer saber? Desde que tu falou isso, todas as vezes que eu vou brincar com as crianças, eu sento no chão. Porque também senta no Ai, que chão, daí maravilha. aquele esforço para levantar do chão, né?
Que é uma coisa que as pessoas também não pensam, né? Ai, vou fazer um esforço de fazer yoga 2 vezes na semana, mas amiga, não é só fazer o yoga 2 vezes na semana, né? É fazer todos os dias, Eu sou todos uma os grande momentos possíveis. Eu sou uma grande defensora dessas práticas, tanto do yoga, do movimento e da meditação fora do tapete. Então, assim, se você acompanha, quem vê o meu perfil sabe que eu estimulo muito, eu falo bastante sobre movimentação natural. O que você pode fazer para você se mexer, tá? Porque a gente está pensando no filho, mas tem que pensar na mãe também. Existem, por exemplo, a questão de sentar. Como eu falei, não é o problema sentar um pouquinho, o problema é ficar horas sentada. Então, uma das coisas que eu postei esses tempos lá, daquelas mesas que se chamam standing desks, tá virando tendência já lá fora. O pessoal está começando a fazer estações de trabalho onde eles ficam em pé. Mas você pode ter uma mesa que vai em cima da tua mesa, onde você fica um pouco em pé, trabalhando, e um pouco você senta e vai mudando. A questão é variar. A gente precisa disso para a nossa saúde, a gente precisa muito disso. Então, lá no meu Instagram, enfim, tem várias ideias, quem quiser ver. Eu pretendo fazer futuramente É, até um curso sobre movimentação natural para as pessoas, porque eu acho um tema super importante. Mas, com relação à criança, a gente tem que olhar bastante para isso. Os calçados que você falou, eles são tipo um gesso que você coloca no pé do teu filho. Estruturalmente, para desenvolvimento do pé do tornozelo, não vai ser legal. O que eu faço? Eu uso calçados, que existe uma linha de calçados que se chama Minimal Footwear, que imita o andar descalço. Então, assim, eu não a marca brasileira que eu acho que mais se assemelha a isso, que eu compro para o meu filho, que tem aqui na cidade, é a UFrog. Não sei se vocês já viram. É um sapatinho tipo de andar. Dizem que é para andar na areia, para andar. Mas o meu filho só usa esse para tudo na vida. Assim. Então, assim, são pequenas coisas que não te exigem mais tempo que você pode fazer para que tanto você se movimente de uma maneira mais natural quanto o teu filho também. E isso, eu acho que isso tira muito da sobrecarga, sabe, de essa visão de que você deveria estar se movimentando mais. E não só, porque senão as mães ficam presas assim. Eu não consigo fazer yoga 2 vezes por semana, porque eu tenho que ficar com meu filho, ai que droga, eu não tenho tempo para mim, para me exercitar. Tá, que tal se você mudar a perspectiva e pensar que você pode estar com o seu filho e você pode estar se movimentando de uma maneira que vai imitar aquilo que você precisa, entende? Então, que tal mudar a uhum. perspectiva nesse sentido? A amamentação, por exemplo. A amamentação é o primeiro grande movimento. Você trabalha com isso, né? Tanto para a mãe quanto para o filho, tá? Porque o filho, para se alimentar ali, ele precisa aprender a se mover de maneiras muito loucas. É um desenvolvimento muito importante para ele, motor e tal, além de todos os aspectos benéficos, né? Agora que a gente está falando de Uhum. movimento. E para a mãe também, porque, né, acho que as mães aí já devem ter sentido que se você só dá numa certa posição, você se acostuma, o seu peito se acostuma. Se você começa a dar de várias maneiras variadas, também você se adapta àquilo e você consegue dar a mamar de várias formas, com a criança em pé, com a criança virada de ponta cabeça. Então, tudo isso demonstra como, assim, a adaptação do teu corpo àquilo que você faz. Então, procurem ver todos esses momentos, a amamentação, o parto, carregar os seus filhos nos braços, tanta mãe que reclama de dor nos braços. Gente, isso é a academia da vida real. É isso que você devia estar fazendo. Só que o que acontece? O problema é que as mães muitas vezes chegam lá e elas não têm força, porque de quanta força que a gente faz nos nossos braços, por exemplo, no dia a dia, com a vida que a gente tem. Nenhuma, tá tudo aqui na nossa frente, a gente sequer levanta os nossos braços, é muito limitado. Então, o que eu recomendo? A mãe fazer um exercício para fortalecer é ótimo, principalmente se ela sente essas dores, essas dificuldades. Mas também traga essa mudança de perspectiva quando você tá com teu filho, né? Segura junto as escápulas lá atrás. Eu dou dicas para como fazer isso da melhor maneira para ativar melhor a tua musculatura, para você estar trabalhando. Pensa que isso também é um exercício para você. Aí entra nesse nosso quinto passo, né? Que é mudar a perspectiva. De você pensar que é tudo uma obrigação, ai meu Deus, eu tô cansada, eu tô com dor no corpo, eu tenho que carregar meu filho. Pensa que você precisa disso.
tá? Pensa que ele e você precisam disso para a tua saúde física, para a tua saúde mental, quando a gente fala da meditação, de todas essas coisas. Então, eu acho que mudar essa perspectiva e entender que existe isso mesmo, que existe essa questão de que o movimento não é só as 2 vezes por semana que você faz yoga, muito além disso, ajuda muito a aliviar o peso da rotina, deixar mais leve, né? E aí, se você for fazer uma coisa com a tua criança, né? Voltando um pouquinho para crianças precisam de yoga, cara, é legal se você fizer. Principalmente, eu acho, aquelas questões de equilíbrio que a gente trabalha no yoga, né? Equilíbrio, coordenação, são coisas que a criança tem a desenvolver, né? Alongamento, talvez não tanto. A criança geralmente é bem alongada. Mas tem outras coisas dentro do yoga que você pode usar que são super legais para a criança para desenvolver centramento e tal. Então, o que eu quero passar é isso. Não precisa. Você pode fazer, sim, vai ser legal. Tem técnicas que são ótimas, que vão ajudar muito. A yoga tem muitas coisas boas dentro desse sistema de conhecimentos. Mas se você trazer essa perspectiva, esse olhar de que você pode fazer tudo isso sem precisar de mais tempo, você pode olhar de um jeito diferente e deixar aí a tua criatividade para se mover mais naturalmente, para viver aquele momento com a criança, vai ser mais fácil, mais leve, mais gostoso, enfim. Uhum. Pensando em fazer um fechamento, então, né, Rê? Primeiro passo que você falou foi de observar a criança, né? Observar as necessidades dela, estar presente neste momento para que sua criança fique mais calma. Ela precisa sentir que você está mais calma também, que você está 100% presente, que você está 100% dando atenção a ela. O segundo passo que a Rê comentou foi de autoconhecimento, né? Você observar a situação, observar os teus gatilhos para poder aprender você aprender a lidar com as birras da sua criança, ensinar ela a se acalmar ou não, né? Mas observar enfim, não intervir na situação de uma maneira negativa. O terceiro passo que tu comentou foi a alimentação, que a gente já sabe que, enfim, é essencial, né, para te ter um filho mais calmo, até desenvolvimento de inteligência, né? A alimentação também interfere na inteligência da criança. Então, ter uma boa Uma alimentação, criança bem exemplo, né, alimentada, mãe? ela fica mais calma, né, Ti? A criança bem É, alimentada, ela é que nem você. Pensa a gente quando a gente faz uma refeição que é satisfatória. Você se acalma, né? Depois de comer na casa da avó. Você fica até mais. Então tem toda essa questão. É interessante daí buscar o teu trabalho e formas de fazer a minha criança comer melhor e comer com mais qualidade, porque isso sim vai interferir no aspecto mental também. uhum. Na alimentação a gente tem o mindfulness também, mas comer com atenção plena, né? Também tem essa parte aí que eu trabalho bastante. Aí o quarto passo que a Rê comentou foi da movimentação, né? Ter uma boa movimentação, a criança se movimentar, você se movimentar, ir para o ar livre também são coisas que ajudam essa criança a ficar mais calma, né? Gastar energia, né? Basicamente também, né? Ter uma boa gasto de energia ajuda Sim, também. porque o movimento, quanto mais movimento ela faz, melhor ela vai descansar, né? Então isso também é muito importante. É. E o quinto passo, Rê, qual que era mesmo? Que eu esqueci? O quinto é mudar a perspectiva, né? Mudar a perspectiva, Ah, ao invés de você enxergar as questões, né? Como obrigação, né? Mudar para o prazer, para aquilo que vocês precisam. Então, para mim, a questão da meditação já era uma coisa já que eu já sentia essa questão da presença, de você estar ali, que é bom para mim e para ele. E quando eu conheci esse trabalho dessa biomecanicista que eu mencionei, que ela fala sobre a movimentação natural, aí que foi para mim assim, tirou um peso das minhas costas, que eu pensei assim, poxa, todo esse esforço que eu faço, inclusive o esforço físico, ele serve a um propósito. Então, isso é uma coisa que dá uma sensação, eu acho que para a mãe de que
vai e volta. É uma coisa que você faz pelos dois. Isso eu acho que acalma muito, né? Faz você. Porque um sentimento que é muito comum entre as mães é que elas não têm tempo para si. Então, se você pensar que esse tempo que você está aí fazendo esforço com o teu filho é para você também, eu acho que ajuda muito. Aham. É, fechando tudo, assim, na verdade, né, Rê, o negócio é a gente estar calma, né? A gente estar bem com a gente mesmo para poder lidar com os nossos filhos, né? E não só lidar, mas a gente estar bem, a gente estar feliz, plenas, deixa o nosso filho mais seguro, né? Deixa o nosso filho mais calmo. Eu observo muito isso, é muito, muito fácil para mim sentir. Eu até comento assim: olha, hoje eu tô irritada, os dois ficam extremamente chatos, assim, né? Hoje de manhã eu tava até comentando que a Maria anda bem chorona. Eu ando bem calma até. Agora tá atípico essa situação, mas na vida normal eu observo muito isso. Nos dias que eu tô irritada, nossa, qualquer coisinha é motivo de choro das crianças, né? Elas estão chorando que eu tô calando, literalmente. Assim, eu falo isso muito na amamentação. A criança chora o que você cala. E isso é por um bom período, eu acho, né? Enquanto elas estão conectadas com a gente, 100% conectada, né? O Heitor ainda está 100% conectado. É muito, muito fácil de você enxergar, sabe? Que você não tá bem e o teu bebê fica extremamente irritado. Então é uma coisa também que é bom a gente pensar, né? Ai, gente, olha, a gente tá recebendo vários elogios. Rê, que bom, né? Ai, fiquei tão feliz com essa Que live. bom, que bom, que bom. Gratidão aí pelo Pois é, vocês convite, querem foi mais ótimo. lives, Gente, gente? se Vocês querem quiser que a me gente mandar traga a algumas Rê mais perguntas, dá vezes? tempo de A Rê falar, né? Mais tá alguma com coisa. o Matheus dormindo no quarto ao lado aí, né, Rê? A hora que ele acordar, eu tenho que correr, mas acho que tá dando certo. Ele tá num soninho gostoso. Ai, que bom, gente. Ó, estão comentando aí. Que bom, gente. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Se tiverem dúvida, podem perguntar também. E talvez até marcar uma outra, né, Rê? A gente falar mais sobre meditação, tu dar mais umas dicas para nós, como que a gente pode fazer isso. Umas Isso, técnicas, vamos né? falar Eu então. acho muito Alguns tópicos legal a no teu gente pode se Instagram. aprofundar muito ali, mas a gente pode marcar outras para a gente falando. Se faltar alguma coisa também, pessoal, vou tentar deixar alguma coisa lá no meu stories. Hoje, mais tarde, acho que eu vou postar umas ideias de yoga para as mães, assim, para que vocês consigam fazer algumas coisas enquanto estão com os filhos, ou assim, sem precisar muito tempo. Então, quem quiser dar uma olhada lá, vou colocar umas ideias, né? Ideia é sempre bom. É aquela coisa que você falou, a nossa criatividade, né? Quando a gente É, vai observando e vai tendo novas ideias. E é isso aí. Eu agradeço muito. essa semana, Rê, tu postou um Reels que tu tava com o Mateu, e daí tu tava tentando pegar um negócio em cima, e depois tu tava com ele no colo, depois tu tava colocando ele pra cima. E tu não deixou salvo. Eu queria rever isso daí, eu não achei. Onde que tá? É o post que está escrito diástase. Eu falei sobre diástase e postura. Falei um pouquinho aí da biomecânica, de como acontece a diástase. Tá lá. Veja lá no meu Ah, feed que mas tá tá no lá. post o videozinho? Desculpe que cortou, Di. Esse videozinho que eu comentei com o Mateu, tá nesse post aí? Tá nesse post. Ah, É o tá. segundo desse post. Ah, eu achei muito legal. E eu acho muito legal no teu Instagram, que até talvez é isso que tá me fazendo tu querer estudar mais sobre meditação, né? Que eu tô muito ativa no teu Insta. Que tu dá muitas dicas assim, real mesmo, né? Como que tu pega o negócio que tá lá em cima, como que tu segura o teu filho no colo, como que. E é realmente isso que a gente precisa, né, Rê? Porque quando. É igual aquilo que eu falei, né? Quando fala de meditação, todo mundo corre, realmente. Eu também acho que quando você deve falar de meditação, todo mundo corre. Mas as dicas que tu tá dando, assim, de para aplicar mesmo agora, é muito legal. Muito legal. Tá muito legal o teu Insta. Sigam a Renata, quem não tá seguindo ainda. Obrigada. E o pessoal que está assistindo aí do meu Siga a Di, que é maravilhosa as dicas dela. Meu Deus, sensacional. Sempre Ah, acompanho bom. também. Acho que a gente é muito fã uma da outra, né? Do trabalho da outra. É. Pois é, então, gente, muito obrigada pela presença de todo mundo. Eu vou deixar a live salva, que várias pessoas me pediram, Rê, deixa a live salva que eu quero ver. Então, vou deixar. Tá E, bom. e muito obrigada, Rê, pelo carinho, por estar aqui com a gente hoje, nos ajudando nessas
abrir, ampliar um pouco a mente nesse assunto que é tão tabu ainda para pessoas ignorantes como eu. Ignorantes de falta de informação, né? Não de xingamento. Como eu. Foi muito bom ter esse papo. Muito obrigada, Rê. Obrigada a você, Di. Um beijão. Namastê aí, pessoal. Beijo, gente. Tchau. Obrigada.